Dando continuidade aqui, gente, ao livro Como Vencer Suas Guerras pela Fé, hoje nós vamos falar sobre Deus não aceita a indefinição. Esse assunto é muito forte. E começa assim: assim como numa guerra física, as nações não podem ser neutras, mas preciso escolher um lado. No campo espiritual também não há neutralidade. Deus não aceita indefinição. É a sua palavra que mostra isso, ou seja, a palavra de Deus. Quando diz luz ou trevas, vida ou morte, bem ou mal, santo ou profano, quente ou frio, céu ou inferno, justificação ou condenação, e etc. Aliás, Jesus também disse, né? Sim, sim, não, não. Portanto, não há possibilidade de ficar na coluna do meio. Ninguém pode ser meio barro e meio tijolo na fé. Por isso, o Senhor Jesus que diga de passagem, nunca foi adepto ao politicamente correto e à hipocrisia de ficar dando voltas para falar o que precisava ser falado. Disse veemente, lá em Lucas 11, 23, Jesus disse: quem não é comigo, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Muito bem, vamos dar uma pausa aí. Olha só, que interessante. Olha só. Existem pessoas que dizem assim: pastor, Deus está demorando. No brasileiro, né? E no português, Deus está a demorar? Qual o tempo de Deus para a minha vida? Nós sabemos, gente, que existem coisas que tem que ter um tempo para que a gente esteja pronto para aquilo. E a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher. Se eu planto uma semente, há um tempo para que ela cresça e dê o fruto. Se uma mulher fica grávida, há o tempo da gestação para que a criança nasça. Então existe coisa que não tem como acelerar. É regra. Tem que esperar. E o próprio Deus, através da sua palavra, nos dá essa consciência para que eu e você não sejamos ansiosos, porque a ansiedade é uma coisa que leva a pessoa à depressão. Deus não quer que eu e você sejamos imediatistas, querendo as coisas da noite, embora sabemos que há milagres, como o que acabávamos de acompanhar, que acontece ali na hora. Mas há coisas que tem que ter um tempo. Eu tenho que estar pronto para aquilo. Há pessoas que não estão prontas para determinadas coisas, para determinados lugares, para receber certas coisas. Porém, isso não significa uma demora. Significa que Deus está a trabalhar e que no seu devido tempo as coisas vão acontecer. Mas existem pessoas que realmente, na vida delas, as coisas não acontecem. Mas não acontecem não porque Deus não quer que aconteça. É porque essas pessoas, elas não se decidiram ainda. Deus está à espera da decisão delas. Deus está à espera, estou lhe esperando. Ele disse no Salmo, né? Ah, se o meu povo me escutasse, de pronto eu iria a favor deles. Deus está à espera que essas pessoas se definam. Porque vê se você entende. Quando eu chego aqui, eu tomo conhecimento da palavra de Deus, do Evangelho da paz. Deus me propõe me entregar a Ele, quem crer for batizado será salvo, eu me entrego. Deus me propõe largar o pecado, eu largo. Ele me dá a palavra dEle, que é o modo de vida que Ele tem para mim, que não é porta estreita, que não é porta larga, é porta. O modo de vida de Deus é um modo de vida de sacrifício. Jesus disse: tome a cruz e siga-me. Mas por quê?
Porque o que está proposto para mim e para você é algo muito grande. O mundo é porta larga. O mundo prega o seguinte, ó, segue o teu coração. Tanto eu como você, quando vivíamos no mundo, nós seguíamos o que o coração mandava fazer. Se o coração mandava odiar, invejar, detestar, se vingar, se entregar, curtir sentimento, curtir isso. E nós vivíamos já batendo cabeça de um lado para o outro. Não havia compromisso. Fazíamos o que queríamos. Atendíamos às nossas necessidades, atendíamos às nossas emoções. O que a carne pedisse, o que as pessoas pedissem, o que os prazeres pedissem. E transgredíamos a vontade de Deus. Porém, quando Deus nos chamou, Ele nos propôs o seguinte: olha, eu tenho para você a vida eterna. Que glória, a coroa, eu tenho para você a vida eterna. E aqui nesse mundo, eu me proponho a te dar o livramento, a te guardar, a vencer tuas guerras, a ir adiante de você. Só tem uma coisa: você precisa me servir. Você precisa aceitar o meu modo de vida, renunciando sua vontade, seus prazeres, mas isso não é para o teu mal, é para o teu bem. Isso aí não é para te tirar nada, é para te dar, mas você vai ter que renunciar. Quando a pessoa diz, eu quero, e ela assume essa fé, na hora, ela já começa a ver a glória de quem? Não tem como, gente. Se eu limpei minha casa, expulsei Satanás, que é o pecado, e tudo aquilo que ele deixa plantado dentro do ser humano, não há como o Espírito Santo não vir sobre mim. Qual é a razão de você ter se definido e Deus não entrar na tua vida? Então, se Deus está a demorar, é porque você não se definiu. Você não assumiu. Vou lhe dar um bom exemplo. Tomé. Quando Jesus ressuscitou, havia 11, porque Judas já havia se enforcado. Na hora que Jesus apareceu, só tinha 10. Tomé estava não sei aonde. E quando Tomé voltou, Jesus já havia aparecido e desaparecido. E quando Tomé apareceu, os discípulos disseram, olha, o Senhor apareceu para nós. E ele disse, eu não acredito. Enquanto eu não pôr as mãos nos seus cravos, onde entraram os cravos, e ao lado onde entrou a lança. E quando eles estavam reunidos, quem aparece novamente? Jesus. E ele foi logo a quem? Ao indefinido, ao incrédulo. Põe a mão aqui, ó. Chega a mão aqui ao meu lado. E ele, Senhor meu, agora porque me viste, creste. Bem-aventurado quem não me viu e crê. Não seja incrédulo, Tomé, seja crente. Então, Tomé era um homem definido. Aonde é que você ouve falar mais de Tomé? Na Bíblia. Qual o livro que tem o nome dele? Raramente alguém coloca o nome do filho de Judas ou de quê? Raramente. Porque não está associado a alguém que fez história. Os outros discípulos fizeram história. Mas ali Tomé mostrou quem ele era, uma pessoa indefinida. Deus não pôde usá-lo depois. Deus não pôde fazer a obra que queria, por causa da incredulidade. Então, não foi Jesus quem o rejeitou, foi ele próprio quem se excluiu. Deus não rejeita você. Deus não me rejeita. Deus não rejeita ninguém. A pessoa que se exclui. Meu Deus, gente, quantas pessoas moribundas que já chegaram aonde? À igreja. Gente cheirando mal. Gente que ninguém dava nada. Hoje são pais de família, empresários, pessoas de bem. Nós não rejeitamos, muito menos quem? Mas quem decidiu? Elas. Então existem pessoas que Deus está a demorar em enchê-la do Espírito Santo. Ou pegar a vida dela e fazer um espelho que reflete a imagem de quem? Ou fazer dela luz para quem está nas trevas, ou bom perfume de Cristo, ou sal
porque ela está indefinida. Deus está à espera, Ele vai perdoar quando? E se o Espírito de Deus, pelo menos visse nela um desejo de querer mudar, ó Deus, me ajuda, Jesus. Senhor, me ajuda. Eu não consigo, Senhor. E no momento de busca, de entrega, ela botar o rosto no chão, mas conversar sério com Deus, conversar a ponto de chorar e falar, Deus, me ajuda, Deus. Eu estou cansada de ser essa pessoa egoísta, incrédula, uma pessoa de coração duro, sempre prometo e volto atrás, sempre começo e não termino, uma pessoa de ânimo dobre. Ó Deus, eu não quero, eu prefiro morrer que terminar nesse estado, porque eu sei, Deus, morrer e ser salva, do que continuar a vida assim e me perder, porque eu sei que se eu continuar sendo quem eu sou, eu não vou ser feliz e eu não vou ser salva. Meu Deus, me ajuda. Se Deus pelo menos visse na pessoa uma angústia por ser assim, e ela pedisse a ajuda de Deus, Deus lhe ajudava a superar as suas fraquezas. Mas a questão é que, além de estar indefinida, não escolher o lado que ela quer ficar, a pessoa trata aquilo como se fosse algo natural. Não tem nada de mal nisso. Jesus disse que se eu crer serei salvo na minha entrega, mas não tem nada de mais com isso. Você sabe que quando Jesus estava em certo lugar, os fariseus, Jesus chamou eles de hipócritas, porque eles queriam cobrar santidade, seriedade, mas eles eram fingidos. Jesus estava no lugar, trouxeram a mulher, pega em adultério, arrastaram a coitada e jogaram. Jesus estava escrevendo no chão. Quando chegou esses incrédulos, fariseus hipócritas, Jesus escrevendo no chão, por quê? Porque você sabe que Deus esquece, perdoa e esquece. De repente, até o diabo esquece, mas tem ser humano que não vive jogando na cara dos outros. O marido vai brigar com a mulher, não deveria, joga na cara dele e fala que perdoou. Quando você entrega a vida para Jesus, Ele enterra o teu passado, Ele te dá uma nova chance. Quem você foi, para Deus não importa. Tu pode ter sido a pior pessoa desse mundo, Deus não vai te julgar pelo teu passado, Ele vai te dar uma nova história. Mas o ser humano não é assim. Aqueles fariseus que condenaram a mulher, não apenas queriam condená-la, mas queriam culpar Jesus, porque na lei de Moisés estava lá, que tais mulheres tinham que ser apedrejadas, peguem em flagrante adultério. Mas Jesus, Ele é misericórdia. E aqueles homens disseram, Senhor, essa mulher foi pega em flagrante adultério, tem que apedrejar, diz a lei de Moisés. Jesus diz, quem não tem pecado, atire. Acusados pela consciência. Eu creio que você que tem um parente, que hoje, de repente, está afastado de Deus, esteve na igreja, na fé, ele tem consciência. Assim como a consciência daqueles incrédulos cobrou deles, o Espírito Santo, se você estiver na fé, no altar e no pé da cruz, na fé, aonde eles estiverem, o Espírito Santo vai cobrar a consciência deles. No momento mais difícil da vida deles, na decepção da vida deles, Deus vai falar, está vendo? Deus vai na consciência deles. Porque eles podem não estar aqui, mas eles têm consciência. E Deus vai trabalhar na consciência deles, para eles voltarem. Quanto menos esperar, é só você dar um bom testemunho, eles vão voltar para Deus. Eu falo àqueles que não conhecem Jesus. E aqueles homens acusados pela consciência foi se retirando um por um e só ficou a mulher. E Jesus olhando disse, mulher, cadê os teus acusadores? E ela disse, Senhor, nenhum ficou. E o que Jesus falou para ela? Se defina, se defina. Vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Ele pediu para que ela se decidisse. Ele não disse, minha filha, vai, se tu não conseguir cair de novo, eu entendo.
Ele não deu nenhuma palavra que levasse ela até a margem ou a ideia que o pecado é uma possibilidade. Não, o pecado é um erro. O pecado é uma desgraça na nossa vida. Nós estamos sujeitos, mas você não pode ver o pecado como uma possibilidade. Não, você tem que ver ele como inimigo da tua alma. Jesus não deu possibilidade para ela. Olha, minha filha, vai, mas se não aguentar, a coisa apertar mesmo, tu tiver que arrumar dinheiro de alguma maneira, cai dentro, tá? Não vai, não faça mais, que coisa pior virá. Porque o pecado traz uma consequência. Tanto por nos separar de Deus, como pelo diabo que vai cobrar. Você vê o modo de vida que as pessoas vivem fora, não vê? O mundo vive fazendo o que quer. Mas que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, porque o pecado delas vai vir atrás delas. Quem engana vai pagar, gente. Quem humilha vai pagar. Quem é injusto vai pagar. Quem pisa nos outros vai pagar. Quem idolatra vai pagar. Não é Deus que vai castigá-las. Não somos nós que estamos praguejando. Elas vão colher o fruto do pecado. O diabo não deixa barato. O que me guarda e o que faz Deus me guardar é a minha aliança com Ele. Mas que Deus tenha piedade daqueles que vivem no pecado, porque cedo ou tarde o pecado vai cobrar deles. Por isso que Jesus disse, para que não te suceda coisa pior. Então hoje Deus, aqui nesse momento, está dizendo para a senhora e o senhor, se defina. Para concluir o estudo, olha só, a nossa posição diante de Deus deve ser clara e o quê? E patente. Não existe meio cristão ou simpatizante de Jesus. Ou você pertence a Ele, a Jesus, ou pertence a quem? Ou você luta pela causa do Evangelho, que é obedecer, ou está contra o quê? Que é a salvação. De que lado você está? Pastor, hoje, alguns minutos atrás, eu estava do lado errado. Mas hoje eu quero decidir. Olha, se você quiser se batizar, domingo você vai trazer a muda de roupa. Procura o pastor Tito e se batiza. Se você tem um maço de tabaco aí, joga aqui no chão, pisa em cima, se arrepende e pede ajuda de Deus para tu vencer.